Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando agora através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E antes de iniciarmos o nosso estudo, como é de nosso hábito, é sempre bom nós realizarmos aquele momento em que tranquilizamos o nosso interior, pacificando o pensamento, relaxando o corpo, para buscar em pensamento, em energias, aquela conexão com o plano maior que nos rodeia. Nós nos colocamos agora como imensamente agradecidos pela oportunidade que estamos desfrutando de aprendermos sobre a realidade espiritual, de aprendermos acerca de nós mesmos, dos enigmas que temos em nosso interior, do porquê das nossas dificuldades. Somos sabedores agora de que a nossa vida aqui é a semelhança de uma escola e que o aprendizado deve ser feito de modo ininterrupto, constante, a fim de que saibamos quem realmente nós somos e o que devemos fazer aqui para alcançar a felicidade que todos, absolutamente todos, buscamos. Que Deus ampare o nosso esforço em melhorar. Que tenhamos nele sempre o equilíbrio, a paz e a harmonia. Que diante dos desafios da vida, que surgem invariáveis para todos, tenhamos a serenidade do ser. Que com certeza iremos vencer e galgar um degrau a mais rumo à perfeição espiritual, paz e luz a todos. Que assim seja. Pessoal, um aviso antes de nós darmos a continuidade do estudo. O pessoal da evangelização infantil, as meninas da evangelização infantil, elas estão organizando um grupo de estudos acerca de um livro chamado A Evangelização no Mais Além. É um livro que trata, como o próprio nome fala, do processo de evangelização de almas, de espíritos, que acontece tanto na realidade espiritual quanto aqui entre os encarnados. Isso daqui vai ser feito, vai ser levado a efeito, não sei bem a data, elas vão avisar ainda, mas os pais dos filhos que são ali da evangelização infantil foram todos convidados, muitos já deram os nomes, e elas pediram também para que a gente faça a necessária divulgação nos grupos de estudo, nas palestras, a fim de que aqueles que queiram participar possam aqui colocar o nome. Então, eu tenho aqui uma lista, tá? Vou deixar essa lista aqui em cima da mesa. Aqueles que tiverem interesse em participar desse estudo, basta colocar aqui, tem o nome, o telefone, uma sugestão de melhor dia, uma sugestão de melhor horário e até mesmo a sugestão se um indivíduo deseja o estudo presencial ou online. Certinho? Então está feito o convite. Vou deixar essa folha aqui em cima para aqueles que assim desejarem. Pessoal, na semana passada nós demos a continuidade no estudo do capítulo de número 7, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Mais particularmente nesse capítulo 7, na semana passada nós abordamos o Código Penal da Vida Futura, ou seja, um conjunto ali de ensinamentos, 33 ao todo, em que Kardec faz um resumo acerca das penas, das dores, dos sofrimentos que os desencarnados e os encarnados experimentam.
Começamos isso na semana anterior e vamos dar continuidade, terminando agora, nessa sexta-feira. Mas é sempre bom a gente ressaltar que esses 33 itens que Kardec expõe aqui não são fruto da criação dele, da mente dele, do intelecto dele. São, basicamente, fruto da mais rigorosa e ampla observação dos ensinamentos dos desencarnados, dos depoimentos daqueles que já passaram pelo fenômeno da morte biológica e que, através da mediunidade, vieram trazer para nós tudo aquilo que eles passaram e passam do lado de lá. Bem diferente daquilo que a gente vê com relação às penas futuras no tocante a outras religiões, onde existe muito de imaginação e de achismo ou de observações incompletas e inadequadas acerca do futuro da alma. Semana passada nós lemos até o item de número 15. Agora nós vamos dar continuidade a isso daí. Esse 16 é fundamental. Talvez de todos eles aqui, todos são muito bons, mas esse 16 mostra para a gente direitinho o que deve ser feito para nós alcançarmos um estado de equilíbrio maior frente às dificuldades, aos desafios que a vida nos propõe, frente aos nossos erros também. No 16, ele fala aqui que o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Essa é a tríade que a doutrina espírita nos mostra e que delineia muito bem o caminho que todos nós temos que percorrer, objetivando alcançar um estado de equilíbrio maior. Porque, em virtude do nosso nível espiritual não ser lá tão elevado, é evidente que nós erramos com muita frequência na vida. Muitas das vezes por ignorância, outras vezes por orgulho mesmo. E o Espiritismo nos dá a chave para entendermos o porquê dos nossos erros, as consequências deles e, mais ainda, o que devemos fazer para alcançar um equilíbrio mesmo depois de errar. Porque é interessante isso. Como o erro é comum a todos, o que eu tenho que fazer para reparar o meu erro? Para conseguir melhorar e crescer? Aqui, Kardec resume nesses 3 passos aqui, ó. Arrependimento, a expiação e a reparação. Ele diz que são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Esse ponto é muito importante. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz gera consequências. Atos positivos, consequências positivas. Atos negativos, consequências negativas. Eu quero apagar essas consequências. O que eu devo fazer? Arrependimento, expiação e reparação. Não necessariamente nessa ordem. Especificamente os 2 primeiros aqui, arrependimento e expiação. Talvez, em termos de ordem, o que vem primeiro, adivinha o que vem primeiro? A expiação vem primeiro. A dor oriunda do ato negativo. Porque é essa dor que vai acordar o indivíduo para as suas responsabilidades. E é essa dor que vai incitar o espírito culpado, encarnado ou não, ao arrependimento. E ele fala aqui que o arrependimento abranda as dores da expiação. Mas aqui ele não fala que o arrependimento acaba com a expiação. Abranda as dores. Abrandando as dores, ao mesmo tempo desperta no indivíduo um sentimento que todos nós devemos desenvolver para fins de equilíbrio, que se chama esperança, que é algo que a gente nunca deve deixar de buscar e desenvolver em nós, porque a esperança prepara os caminhos da reabilitação. Porém, somente a reparação pode anular o efeito em destruindo a causa. Somente
reparando aquilo de negativo que a gente fez, as consequências negativas das nossas ações, é que a gente vai realmente apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O que nos foi ensinado anteriormente? Basta você se arrepender. Porque se você se arrepender e se você aceitar Jesus como Salvador, automaticamente todas as suas culpas são limpas. E você já entra num estado de céu, ou algo que você vai alcançar após a sua morte. É uma teoria linda, e nós em momento nenhum nos debochamos disso. Por favor, estou falando simplesmente aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi passado. E seria, evidentemente, cá entre nós, muito fácil. Não é mesmo? Você comete erros terríveis. De repente pesa a consciência. Ou não. Às vezes vem o medo das consequências das suas ações negativas. Você vai dizer, bom, deixa eu me colocar aqui como arrependido, como aceitando os ensinamentos cristãos, que automaticamente todas as minhas faltas são apagadas. Lembra daquela frasezinha que a gente ouve com muita frequência? O sangue de Jesus tem poder. E uma zona de conforto. Apaga tudo. Apaga tudo. É uma zona de conforto. Né? É uma zona de conforto. Quer dizer, seria muito tranquilo para todos nós que erramos adotar uma atitude como essa. Mas espera aí, e as consequências negativas das minhas ações? Será que eu não tenho uma responsabilidade sobre elas? Se, por exemplo, eu matei um pai de família, quais seriam as consequências desse meu ato? Além de interromper ali a vida de alguém, de modo abrupto, violento, e as consequências para a família que ali ficou, para a esposa, para os filhos. Será que eu também não sou responsável caso aquela mulher se desvie na vida? Caso os filhos tomem caminhos escusos, negativos na sua existência? Claro que sou. Bastaria um simples arrependimento para tudo ficar apagado? É evidente que não. Então nós temos que, além de arrepender, passar pelo caminho da expiação e culminar com a reparação, porque essa reparação é que vai justamente apagar todos os traços de uma falta, bem como as suas consequências. Nossa, mas aí fica complicado. Realmente requer muito esforço da nossa parte. É mesmo? Requer. Então a gente vem aí falar uma outra frasezinha que todo mundo fala. É melhor prevenir do que remediar. Então os ensinamentos que a doutrina nos passa são ensinamentos que medicam a nossa alma, não tenhamos dúvida a respeito disso, acabam com as nossas dores, diminuem, nos mostram o caminho a ser seguido, a percorrido, mas mais do que isso, são ensinamentos que nos fazem uma prevenção das nossas ações. Não é? Quantas vezes falamos de nós para nós mesmos? Com o conhecimento que eu tenho hoje, antigamente eu não teria errado tanto assim como eu errei. Não é mesmo? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não teria feito tanta porcaria no meu passado. Não é assim? Graças a Deus, estamos hoje com um grau de conscientização maior, que nos previne de inúmeras quedas. Aliás, o conceito de salvação pode ser entendido por essa vertente também. Salvação seria o quê? Salvação de maiores quedas. Você se previne ali de cair muito, ou de cair profundamente, através dos ensinamentos que nós praticamos. Ok? Sobre isso aqui, comentários? Fala. O arrependimento, a expiação é a reparação. E quando a reparação não tem mais jeito, já passou, se não tem mais, a pessoa já mais não existe, sei lá o quê, como é que a gente faz? Olha, a reparação sempre tem que ser feita, no tempo e no espaço. Mas não para a pessoa que a gente prejudicou. Às vezes não, quase sempre sim, mas às vezes não. Tá? Vamos supor que eu tenha prejudicado tremendamente uma pessoa numa determinada existência.
Nessa existência agora, eu venho com essa pessoa junto a mim, a fim de auxiliá-la no caminhar aqui da vida. Né? Vamos supor que no passado eu tenha desencaminhado um indivíduo. Esse indivíduo cometeu horrores na sua existência. Eu sou parcialmente responsável por isso. Ele tem o livre-arbítrio dele, mas eu dei um empurrãozinho. Agora, essa pessoa vem na condição de filho, por exemplo, a fim de que eu possa, através dos meus exemplos, da minha conduta, colocar num caminho melhor. Então, no tempo e no espaço, a reparação tem que ser feita. Ah, Daniel, mas vamos supor esse caso de um indivíduo que errou muito por conta da sua ação. Mas esse indivíduo, ele soube reconhecer o erro que estava cometendo. E ele mesmo, por si só, cresceu, melhorou, me perdoou. E aí? O meu erro, a minha falta, acabou também? Foi apagado? Não foi. Não foi por quê? Porque a minha consciência agora, como sempre, está ali me cutucando, me ofendendo. É perante a nossa consciência que nós devemos nos reabilitar. Então, o bem que talvez eu não faria para aquela pessoa, porque ela já fugiu até mesmo do meu padrão vibratório, eu vou fazer para outras pessoas. Aí repara. Aí repara. Não tenhamos dúvida que aí vai reparar. Né? Vamos pegar o exemplo aí dos grandes flagelos da humanidade. Daqueles que desencadearam a morte de milhões de pessoas. Como que o indivíduo desse vai reparar? Os mares para 6 milhões de indivíduos. Tem jeito. Como? Quantas vidas? Quantas existências? Esse indivíduo vai, né? Quer dizer, ele vai ser colocado em condições para que, através das suas ações, ele possa ocasionar benefícios de ordem geral, mais amplos para as pessoas. Eu li uma palestra que eu assisti de um indivíduo, ele era espírita, palestrante espírita e médico, e ele era cirurgião. Ele operava as pessoas. E ele falava o seguinte, ó, o indivíduo que vem como cirurgião, como médico, muito provavelmente, em vidas passadas, foi um assassino com faca. Agora ele vem na condição do cirurgião que com o bisturi, ao invés de dar a morte, salvar a vida. Então ele tem que vir com aquele instinto, né, de enfiar novamente o instrumento cortante na pessoa, objetivando agora melhorar, curar, dar saúde. Então não existe acasos na existência. A reparação tem que ser feita de algum modo, no tempo ou no espaço. O ideal é seguir o conselho de Jesus. Lembra que Jesus nos disse? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Perdão é um excelente caminho. Talvez o caminho mais interessante ali, para que a gente possa se preservar de inúmeros erros. Ele fala uma outra coisa, Alain. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. O que significa estar em caminho com o adversário? Quem sabe? Vivendo. Junto com ele. Quer dizer, se eu lesionei ou lesei alguém nessa existência, prejudiquei, por que eu tenho que esperar desencarnar, passar uma boa temporada de sofrimento no umbral, né? Cair a consciência, cair em si, né? Planejar uma futura encarnação para lá na frente você reparar o mal? Não precisa. Você pode fazer isso aqui agora. Mas sabe por que a gente não faz? Sabe por que a gente tem dificuldade? Por causa de quê? Muito bem. Orgulho. É o orgulho que nos impede esse processo de reconciliação. É uma chaga mesmo. É uma chaga, claro. O orgulho da vaidade é uma chaga. Maria Ângela, os bons espíritos falam que é a origem de todos os males da humanidade. É o orgulho. É o egoísmo. Porque a gente pensa, eu não vou me rebaixar nesse tempo. A vaidade também. Eu não vou pedir desculpa. Ele tem a culpa dele também. Imagina, só se ele pedir desculpa para mim primeiro. Quer dizer, o que acontece quando a gente não reconcilia com o adversário? Na parábola de Jesus, o que acontece com a gente? Nós somos levados ao tribunal e somos julgados. E a consciência que julga. Aí nós somos colocados ali numa cadeia, numa prisão, que simboliza justamente a expiação, as limitações, os problemas, as angústias. De lá, a gente só vai sair quando? Pagar o último centavo. O último centavo.
Ali Jesus está falando tudo: arrependimento, expiação e reparação. Quer dizer, o Espiritismo não cria uma ética nova. É a mesma ética de Jesus, obviamente explicada agora, né, sob as luzes do segundo milênio, terceiro milênio. Fala. Perdoai os meus inimigos, eles não sabem o que faz. O que significa? Significa que os inimigos não sabem o que fazem. Através da ignorância, eles cometem o mal. Boa parte dos males que a gente comete Sabe quem falou? vem da nossa ignorância. Foi Jesus que falou isso quando estava pendurado na cruz. Pai, perdoai-eles porque eles não sabem o que fazem. Não é? Daniel, Sim. não seria o arrependimento a consequência da expiação? Quase sempre é assim. Porque assim, a gente acha difícil a pessoa se arrepender sem sentir a dor antes. Né? Às vezes não. Mas pode acontecer. Mas eu acho que isso acontece de uma maneira mais rara. Em termos do nosso nível evolutivo, se a gente for parar para pensar. Né? Você pode cometer alguma coisa negativa através, né? Você está num momento ruim, com a cabeça quente, você fala alguma coisa, você faz alguma coisa. Depois, né, quando o sangue acalma, você bota a mão na consciência e fala assim: nossa, não deveria ter feito isso. Não deveria ter falado dessa maneira, não deveria ter feito, não deveria ter prejudicado dessa forma. Aí o arrependimento chegou. Né? E talvez a expiação nem precise acontecer. Porque em você se arrependendo e a consciência de culpa começa a harmonizar, você vai lá e fala o seguinte: eu preciso reparar o mal que eu cometi através do bem. Mas quase sempre o caminho não é esse. Quase sempre é a dor que vem primeiro, que gera o arrependimento, para depois gerar um processo de reparação. Quase sempre assim. Lembrando que o arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. E se ele demora, o culpado sofre por mais tempo. Então, o arrependimento acontece enquanto nós estamos encarnados, mas vai acontecer também quando a gente desencarnar. Deus tem um processo de misericórdia infinito. E se é infinito, significa que não tem limites. Essa história que Deus perdoa arrependidos somente até a extrema unção dele dali em diante, não balela. Porque aí você está querendo colocar limites na misericórdia divina. E Deus não tem limites. Não queiramos limitar o Todo-Poderoso. Muitos, né, uma quantidade imensa, milhões de almas se arrependem só do lado de lá mesmo. Quando estão passando pelas dores atrozes da expiação. O que é a expiação? Sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. O que é expiação? Expiação é sofrimento, físico ou moral. E o que significa reparar? Consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nessa vida, por impossibilidade ou má vontade, reencontrará numa existência seguinte, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito de mal. Isso daqui encerra toda uma lição que explica os problemas familiares. Não é verdade? Aqueles casos de filhos que não se dão bem com os pais, de mães que não se dão bem com os filhos, né? De irmãos que se odeiam e por aí vai. E frequentemente ouvimos frases: o que eu fiz para merecer para ter esse traste do meu lado? O que eu fiz para merecer para ter esse indivíduo aqui com o meu mesmo sangue? E realmente, sem a reencarnação para explicar, vira uma grande incógnita. E te estimula mesmo a você não querer se reconciliar. Agora, com o conhecimento da reencarnação, você fica mais inclinado à compreensão. Porque você sabe que aquele indivíduo, que é teu familiar, que é causa de problema na tua vida,
muito frequentemente, no passado, vocês dois já estiveram reunidos. E sabe-se lá se não foi você que iniciou o desequilíbrio dele e agora tem que dar conta daquele desequilíbrio. A cada um segundo as suas obras. Ou vocês acham que reencarnamos aí de maneira aleatória, com aqueles espíritos que talvez nós nunca tenhamos visto? Não. A lei, a regra é quase sempre assim. Você reencarna no meio familiar que você já conhece, já travou contato antes. Com aquelas pessoas que você ama muito, e aí vocês vão caminhando juntinhos, um dando força para o outro, e aqueles que foram causa de tropeço seu, ou que você foi causa de tropeço deles. Isso é a lei de afinidade também. Lei de afinidade. Tudo aqui se conecta, não é? Tanto que, se o ódio permanecer ao longo de inúmeras reencarnações, a espiritualidade lança a mão de um artifício aí, né, extremo, que é quando eles reencarnam unidos, como gêmeos chifrosos. Nossa, isso aí. Em que tem um mesmo coração para dois corpos, onde tem um estômago para dois corpos, às vezes até um cérebro partilhado para dois corpos. Não é mais? São dois espíritos. Porque são dois espíritos diferentes. Quer dizer, você odiou tanto aquele indivíduo, mas a lei é lei de amor. Você vai passar agora umas boas décadas grudado, literalmente. É claro que hoje em dia existem cirurgias, né, para poder fazer esse processo de separação. Tenhamos dúvida, né? Mas há casos em que isso não se faz. Mas ainda assim, as pessoas se conectam mesmo assim. Mesmo assim. Porque já imaginou você saber que aquela pessoa que está ali já esteve partilhando do seu próprio corpo? Quer dizer, é algo muito forte, é algo muito intenso. Algum motivo tem. Então, uma das palestras do Tony Robert, não sei se alguém aqui vê ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Existe um grupo de espíritos, de almas, ele falou o número, eu não lembro mais, em torno de 1000, que eles estão sempre se intercalando ali, esse mesmo grupo. É lógico que sai alguém, vem, sai outro, vai, mas esse grupo é mais ou menos fixo. A gente se relaciona dentro de mais ou menos 1000 pessoas. A gente vai em encarnações, vai, volta, né? Mas é mais ou menos o mesmo grupo. E isso é uma coisa meio lógica, não poderia ser diferente pela própria lei de atração. E isso também, de certa forma, favorece essas situações de reparação. Assim, existem aqueles grupos familiares, vamos dizer assim, onde os espíritos eles se reúnem por força do processo de afinidade. E que eles evoluem normalmente juntos. Normalmente o processo de evolução acontece ali em conjunto. Se por conta do processo de inferioridade de um ou de outro ali, acontecer uma ovelha desgarrada, aquela ovelha desgarrada ela pode ficar sem partilhar daquele grupo familiar durante séculos até. Isso realmente pode acontecer. Né? E depois não que ele vá ficar desprovido de auxílio, de amparo, de ajuda, não é nada disso. Mas ele vai ficar privado do contato desses indivíduos que são mais evoluídos, né? Um contato mais frequente, mais assíduo durante muito tempo. Né? Daniel, mas a tendência da família nossa espiritual é aumentar. Assim, com o processo de evolução espiritual, a família nossa é a humanidade como um todo. O próprio sentimento de amor, se expandindo, liga os indivíduos uns para com os outros de maneira automática. Isso daí é lei da vida. Tenhamos dúvida. Vamos ver. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, onde perturbariam a harmonia. Olha que coisa. Né? Todos nós queremos viver num local pacífico, né? Sem medo de assalto, sem medo de sequestro, sem medo de violência, de qualquer tipo de agressão, seja de modo físico ou psicológico. Esses mundos felizes estão privados, ou seja, não existe ali espíritos imperfeitos. Aonde que eles estão?
nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam das suas imperfeições. Isso explica por que o nosso planetinha é rico em desequilíbrios. Porque pululam nele espíritos encarnados e desencarnados que estão em processo de expiação, pagando os erros do passado, se livrando de imperfeições e buscando o crescimento espiritual, até que mereçam se encarnar nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Há indivíduos até que, vivendo aqui na Terra, aprenderam tudo o que tinha que aprender aqui na Terra. E eles ganham o aval de, ao desencarnarem, poderem reencarnar em planetas 1 grau acima daqui da Terra. Aí vão reencarnar em Marte, vão reencarnar em Saturno, vão reencarnar em Júpiter, planetas cuja humanidade é muito mais avançada do que a nossa humanidade aqui. Né? Isso daí é um prêmio pelo trabalho deles. Se a gente pode conceber um lugar circunscrito, é nesses mundos de expiação. Porque é ao redor desses mundos em que os espíritos desencarnados estão presentes, à espera de uma nova existência, que lhes permite reparar o mal que fizeram, ajudando o adiantamento. Só que o problema do negócio é lento, né? Ele fala aqui, ó, tendo o espírito seu livre-arbítrio, seu progresso é muito lento. E sua obstinação no mal muito tenaz. Pode acontecer. Ele pode ficar séculos até obstinado na prática. Obstinado. Há na literatura espírita citações de espíritos desse nível, desse gabarito, que são considerados como sendo verdadeiros demônios aqui na Terra. Só que são espíritos humanos, como todos nós somos. Alguns até estão sem reencarnar aqui há muitos séculos. Outros há milênios. Justamente por conta dessa profunda obstinação no mal. Porém, chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. E no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifestam nele os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Então a esperança só surge quando vem o arrependimento. Esses espíritos que eu citei agora há pouco para vocês, muito provavelmente, quando a nossa Terra passar por um grau de regeneração, para cá não reencarnam mais. Vão sofrer um segundo banimento, um segundo degredo, para mundos compatíveis com o baixo grau moral que eles apresentam. Certinho? Lembram da lenda de Adão e Eva? Foram banidos do paraíso porque desobedeceram às leis divinas? Esse é o simbolismo daqueles espíritos que são banidos dos mundos onde se encontravam e são recolocados em mundos inferiores. Não foi à toa que Deus virou para Adão e falou o seguinte: agora você vai obter o pão no suor do seu rosto. Virou para Eva e falou o seguinte: você vai parir com dor. Ali ele coloca a condição do trabalho difícil e da dor como uma tônica para aqueles que vivem em planetas inferiores. Por isso que eu falo para vocês, eu não quero ir para um planeta inferior. Adão e Eva existiu? É só um símbolo, é só um símbolo de uma grande raça de espíritos, de um grande número de espíritos que vieram há milênios atrás de mundos inferiores e passaram a reencarnar aqui na Terra. Nada mais, nada menos do que um simbolismo. Ok? Quaisquer que seja a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Nunca. Todos têm seu anjo guardião que vela. Inclusive, falar sobre anjo guardião, na semana que vem, no capítulo 8, esse é o tema. Nós vamos falar justamente a respeito dos anjos, né? Os anjos segundo a igreja, uma refutação, e os anjos segundo o Espiritismo. Então, semana que vem, um assunto bem mais light.
Porque no 9, vamos falar dos demônios, né? A gente fala do anjo, a gente fala do demônio. A origem da crença dos demônios, os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o espiritismo. Primeiro a gente fala da coisa boa, depois a gente fala da coisa ruim, né? E aquela questão do morde e assopra. Aqui a gente assopra primeiro, depois morde. Ao contrário. Esse anjo guardião, esse espírito benfeitor, sempre está à disposição para nos soprar bons pensamentos, boas ideias, boas intuições. Só que tem um detalhe: jamais eles impõem nada. Se surgir um espírito impondo alguma coisa, pode ter certeza de uma coisa: bom ele não é. Mesmo que ele venha sob um verniz de bondade, está impondo alguma coisa, não existe ali bondade nenhuma. Aí é obsessão. Aí é processo obsessivo. O obsessor, ele quer o quê? O império, o domínio sobre a sua vítima. Os bons não. Eles vêm, eles aconselham, né? Eles se esforçam, eles se sacrificam. Quando eles percebem que a gente não está ouvindo, eles se afastam. Mas esse afastamento não é um afastamento no sentido de abandono. É um afastamento no sentido de, vamos ver se através da dor e quebrando a cara, seria uma porta para a vida. Né? É mais ou menos por aí. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros. Aquela história de pecado original, ó, esquece. Apaga da tua cabeça. Isso não existe. A menos que lhes haja dado lugar, seja em provocando-as com seu exemplo, seja em não as impedindo quando tinha esse poder. Imagina que na vida passada você incitou ou estimulou alguém ao suicídio. E esse alguém deu um tiro na própria cabeça. Qual dos dois é responsável? Quem suicidou ou aquele que incitou o suicídio? Os dois são responsáveis. É evidente. Aquele que se suicidou fez porque tinha livre-arbítrio, ele optou por isso. E aquele que estimulou, ele tem ali a sua responsabilidade no ato. O que vai acontecer numa vida seguinte? O que é muito comum de acontecer na vida seguinte? Esse indivíduo que estimulou o outro a suicidar, recebe o suicida na condição de filho. E como aquele indivíduo em vida passada deu um tiro na própria cabeça, obviamente ele vai vir com a parte cerebral totalmente comprometida. E aí isso explica casos de crianças que nascem com a síndrome de Down, que nascem com autismo em estado avançado, que nascem com problemas seríssimos de paralisia cerebral e por aí vai. Não estou dizendo que em todos esses casos é um suicídio no passado, por favor. Tá? Mas que aquele indivíduo errou de algum modo e que os pais, muito provavelmente, têm alguma parcela de responsabilidade, isso tem. Não só os pais, a gente já falou isso aqui, como todo o ambiente que essa pessoa está. Exato, não é acaso. Todos são comprometidos com esse ato que essa pessoa cometeu. Não tenha dúvida. Exatamente. É por isso que a gente tem que, na medida das nossas forças, fazer o bem e ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades, porque são pequenas plantações que nós estamos fazendo de coisas que nós iremos escolher no futuro. Eu falo, a questão da lei de causa e efeito e das reencarnações, quando bem comprometida e, aliás, compreendida pela humanidade, isso vai ser um freio fantástico contra os erros, os desatinos, os excessos, porque a pessoa vai saber que ela pode até não sofrer agora por conta daquilo, mas vai sofrer depois. Isso explica casos de indivíduos que são preguiçosos, inúteis, agressivos e que têm uma vida aparentemente fantástica. Não fica doente, não pega uma gripe. Tem dinheiro. Vivem passeando, felizes. E você fala, nossa, o sujeito é um trágico, prejudicou um tanto de gente. E está ali, ó, vive nos paraísos, tal, né? Dinheiro a rodo na conta corrente, não precisa, né, se preocupar com nada. Calma, calma. Essa pessoa no futuro irá arcar com as consequências das suas próprias atitudes.
Quando eu falo futuro, às vezes é um futuro dessa própria existência. Porque as doenças chegam, as dores começam, enquanto o indivíduo ainda está encarnado. E se não chegarem, no plano espiritual vai chegar. O processo de expiação vai chegar. Em futuras existências e bem também. Embora a diversidade das penas seja infinita, existem apenas que são inerentes ao grau de inferioridade. Querem saber uma? A morte. O processo de desencarnação. Indivíduos que têm um comprometimento muito grande com a prática do mal, indivíduos que são profundamente materialistas, eles se aferram e eles se ligam à carne, magneticamente falando. Então o processo de desencarne dessas pessoas é dificultado, é complicado, é penoso, é arrastado. Porque os laços que unem, os laços magnéticos que unem o corpo espiritual com o corpo físico, eles têm que ser desatados meio que à força, através de dor e de sofrimento, juntamente com a consciência daquela pessoa pesada e com o fato dela começar a pensar assim: nossa, o que vai ser de mim depois disso? Será que existe vida depois da morte? Será que eu vou ter que pagar por tudo de ruim aquilo que eu fiz? Será? Ao passo que indivíduos que desenvolvem uma espiritualidade maior, indivíduos que buscam o desapego, a prática do bem, o combate nos vícios. Não estou falando aqui de pessoas perfeitas não, tá? Indivíduos comuns como nós aqui. Quando há o esforço de melhoria espiritual, o desenlace é muito mais facilitado, muito mais tranquilo. Kardec usa a seguinte imagem: é como se você abrisse a porta de uma gaiola para um passarinho poder voar tranquilamente. Então há casos de desencarne difíceis. Eu queria tanto morrer de uma maneira tranquila. Você quer morrer de uma maneira tranquila? Invista o seu tempo enquanto você está aqui na carne para desencarnar de maneira tranquila. Porque o desencarne vai chegar invariavelmente para você. Vai chegar. Ai, Daniel, mas eu sou tão novo. Ótimo que você é novo, mas um dia você vai ficar bem idoso. O desencarne vai chegar. Ou não. Você é muito novo agora, dali a pouco acontece alguma coisa, pum, já passou do lado de lá. Nada que uma noite de sono não resolva. Exatamente. Ou seja, o esforço tem que ser feito a partir do agora, desse exato momento. Quantos milhões que desencarnam jovens, gente? Nossa. Preparados para enfrentar a realidade espiritual. Mamonas assassinas. É um exemplo, né, de pessoas que desencarnam jovens, como que vão encarar a realidade espiritual. Não é? Outra coisa, o que também dificulta esse processo de desencarne é o fenômeno da perturbação. Já ouviram falar da perturbação? É aquele fenômeno que o indivíduo não sabe muito bem o que está acontecendo. Né? É como se ele estivesse assim, no meio de uma neblina. Será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? Sente ainda o corpo físico, que às vezes está ligado, né, através dos laços magnéticos. Aí, é um fenômeno que é comum, mas que tem uma duração que é proporcional ao grau de espiritualização da pessoa. Quanto mais espiritualizada a pessoa, menor o grau de perturbação. Quanto mais ligada à matéria a pessoa, maior o grau de perturbação. Kardec cita o caso do Dr. Demer, que acho que é o primeiro depoimento aqui dos espíritos felizes, que estava acontecendo o velório dele, o caixão estava ali, e ele, já lúcido na realidade espiritual, mandou uma mensagem por psicografia para um médico que estava lá. O corpo dele lá tinha nem esfriado o corpo dele. E ele, já desencarnado, enviando uma mensagem por psicografia. Ou seja, a perturbação ali, se aconteceu, durou o quê? Minutos, poucas horas. Ao passo que há espíritos que estão há décadas na realidade espiritual, nesse nevoeiro, sem saber se estão vivos, se estão mortos, com aquela crença ainda, né? O que está acontecendo? Será que eu fiquei doido? Cadê os meus familiares?
me colocaram nesse lugar aqui, o que houve comigo? Para ter uma boa morte, é necessário ter uma boa vida. Mais coisas aqui. Pulando algumas coisas, porque alguns assuntos aqui a gente já discutiu, tá? Essa é boa. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas não é cega. O culpado ao qual perdoa não está exonerado e, enquanto não tenha satisfeita a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável, que sempre deixa aberta a porta de retorno. Então, ser misericordioso não significa ser bom. Concorda comigo? Jesus fala que a gente tem que ser bom. Mas ele fala que a gente não, né? Ou seja, a gente tem que ser bom, mas a gente não precisa ser bonzinho. Existe o bom e existe o bonzinho. Jesus foi bom, Jesus não foi bonzinho. Porque o bonzinho é aquele que sempre passa a mão na cabeça dos outros. Não é assim? É aquela pessoa mole. É aquela pessoa assim que aceita tudo, de modo meio passivo. Esse não é o conceito de bondade. E próprio Deus ali nos mostra a questão da misericórdia. A misericórdia dele é infinita. Infinita no sentido que ele sempre dá as portas abertas àqueles que queiram a reparação, que queiram a melhoria, que se arrependem. Mas até isso chegar, existe a justiça. A justiça está ali atuando. Através daquelas dores, daqueles sofrimentos. E qual é o objetivo da dor e do sofrimento? Alguém pode falar para mim? Qual é o objetivo da dor e do sofrimento? Evolução. Evolução. Uma espécie de purgar as nossas faltas. Ou seja, é castigo divino? Não, é oportunidade. Não é castigo. E a gente fala isso, né? Pelo amor de Deus, fala isso, porque senão Deus castiga. É uma corrigida. Uma corrigida. É porque essa é a pedagogia que no nosso estágio a gente consegue entender. Esse tipo de ensinamento, né? Tá ruim? Está doendo? É porque aquilo que aconteceu ali, que gerou a dor e o sofrimento, é errado. Então, no futuro, não erres mais. Jesus já havia falado isso. Não falou? Vai e não peques mais. Como é que é mesmo? Para que não te suceda coisa pior. Ali Jesus falava da lei de causa e efeito. Teus pecados são perdoados. Por que Jesus fazia isso? Porque ele já sabia que a expiação para aquela pessoa tinha chegado ao fim, ao término. O arrependimento e a expiação já tinham feito a sua tarefa ali, né? Mas não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Porque se houver a reincidência no erro, novamente virá o quê? A dor, para poder alertar aquela pessoa acerca do seu erro. Nada mais, nada menos do que isso. Não é castigo. Deus não é sádico. Deus não é aquele ser que fala, você errou, agora você vai sofrer. Não, isso faz parte da pedagogia divina. O indivíduo tem que acordar dessa forma. Emmanuel fala, há indivíduos que despertam ao som do cântico dos pássaros. Já outros somente acordam ao som da dinamite. Quantos por aí precisam de toneladas de dinamite para poder despertar para as coisas espirituais? Né? A gente mesmo, né? Hoje a gente aceita com maior tranquilidade esses ensinamentos todos, com uma lógica muito grande. Mas quem a gente era em vidas passadas? Sabe-se lá os desatinos que a gente cometeu? Graças a Deus a gente não se lembra de nada disso. Porque é importante essa ignorância a respeito do passado. Basta analisar as nossas tendências para saber aonde que a gente errou mais, né? Ou basta dar poder também. Dizem que o indivíduo ele se mostra tal qual é em duas situações extremas. Na extrema pobreza, né, quando tem poder. Ali que ele se revela exatamente quem ele é. Como é a sua condição interior, a sua condição última. E analisando isso, a gente pode muito bem combater, melhorar e progredir. Daniel, sim. Só um comentário a respeito da expiação e a misericórdia de Deus. Não é proporcional vamos dizer assim, a expiação não é proporcional à sua falha.
Deus é tão misericordioso que Ele te manda assim, a expiação é menor do que a falta. Por quê? Porque se fosse expiar tudo, não sei se o Espírito seria isso. Mas é por isso que acontece o seguinte, a gente paga em doses homeopáticas. Deus é tão bom que permite isso. É mais ou menos a seguinte figura. Imagina que você foi condenado a levar um saco de cimento de um local para o outro até o estoque de cimento daquele local acabar. Só que você não vê quantos sacos de cimento tem naquele armazém. Todo dia você vai lá e te dá um saco de cimento. Coloca nas costas e leva para outro lugar. É o pagamento em doses homeopáticas. Porque imagina só se você forçar a barra, mas não, eu quero ver quantos sacos de cimento eu tenho que carregar para poder acabar logo essa minha pena. Aí eles abrem a porta do armazém. Tem um monte de saco de cimento, ele abre até o teto. Não vai dar. Não ia dar um desgosto muito grande pra gente. Não ia dar. Larga a mão O disso. perigo é levar o saco dos outros. Exatamente. Gente, então olha só a bondade divina que apaga uma lembrança nítida dos nossos erros passados. Nós vamos resgatando à medida que nós vamos nos capacitando para isso. É sempre bom a gente relembrar o episódio do Circo de Niterói, que aconteceu agora no século XX, só que o fato gerador foi no século II. Ou seja, foram 1800 anos entre o fato gerador da expiação e a expiação. 1800 anos. Na hora certa. Né? Uma hora vai ter que acertar. Né? Talvez aquele ali tenha sido um momento melhor para aqueles espíritos passarem pelas dores complicadas de serem mortos, pisoteados por animais, ou através do fogo, ou através da fumaça. Tudo junto. Né? Tudo junto. Porque ali eles tinham a condição consciencial necessária para compreender o resgate sem a revolta. Deus é muito bom. Né? Muito bom. Até mesmo quando a gente está do lado de lá e pede para vir com um tanto de problema, eu quero vir extremamente pobre, eu quero vir cego, eu quero vir manco, sabe? Aí os nossos mentores falam, calma lá que você não vai aguentar tudo isso. Né? Você não vai aguentar tudo isso. Né? Você vai reencarnar com o médium. Aí você vai começar a resgatar os seus problemas ali através da mediunidade, através do bem espírito, né? Através do bem, da prática do bem. Então a gente vai aos pouquinhos. E é interessante que quando o indivíduo ele vai muito bem na encarnação, quando ele chega lá assim, né, por volta da sua idade um pouquinho mais avançada, em desdobramento, ele chega no plano espiritual, o mentor dele fala o seguinte: olha, você está indo muito bem. Tudo aquilo que você planejou fazer, você fez. Todos os problemas ali que surgiram e você soube resolver. Vamos fazer o seguinte? Não está no teu planejamento. Mas vamos despejar um pouco mais de doença em você? Para você poder melhorar, né, mais rapidamente. Aí a pessoa aceita. Porque ela sabe que a doença nada mais é do que, magneticamente falando, é como se fosse uma limpeza. É aquela carga negativa, pesada, que está presente no corpo espiritual, passa para o corpo físico. O corpo físico é como se fosse uma esponja. Ele absorve aquelas energias deletérias. E aquelas energias deletérias no corpo físico desagregam as células, gerando as doenças. Aí a pessoa que já está indo tão bem na encarnação fala o seguinte: não pode mandar. Vem. E de repente surge um câncer. De repente surge uma tuberculose. De repente surge, sei lá, uma cegueira, né? Algum problema que não estava no planejamento kármico daquela pessoa. Mas que ela estava indo tão bem, tão bem, tão bem, que ela resolveu. Né? Então tudo bem, então joga mais que eu aguento. Olha só como que a ideia da espiritualidade tem que estar sempre presente em nossa vida. Sempre. Ok? Semana que vem vamos falar sobre os anjos. Quem gosta de anjos aí? Vou falar o que o Espiritismo aceita. Só uma perguntinha. Quando fala em anjo, qual que é a figura que vocês têm na cabeça? Asas. O que mais? Eu tinha de asa, agora não tem mais não. Além das asas, o que mais? Vocês iluminados. Auréola. Auréola, o que mais? Roupa branca. Roupa branca, o que mais? Alto, loiro de olhos azuis. É isso? Será que todo anjo é alto, loiro de olhos azuis? Cabelo encaracolado, como se fosse um grego, uma grega, né? E tem os pequenininhos que
quer nos dizer a respeito dos anjos. Quem são os anjos? Né? Porque quando você fala, a ideia de anjo surgiu lá nos judeus, né? Quando você fala em malach, que é o anjo, né? Na linguagem lá deles, qual a ideia que vem na cabeça deles? Um sujeito com a pele mais escura, barbudo, cabelo escuro, né? Trajando uma roupa de deserto. Mais ou menos assim. Então a ideia varia muito de acordo com a época, de acordo com o tempo. Então vamos explicar de onde que veio a história do anjinho grego, né? Branco, loiro, de olhos azuis. Não que não possa existir, tá? Não é só isso. Semana que vem a gente continua.